Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Andrew e aqui nós temos a nossa intérprete de Libras, Elisângela, e nós vamos hoje levar até você um pouquinho do conhecimento da geografia, aonde você já vai poder visualizar aqui os nossos objetivos, que é compreender o processo de globalização e analisar as consequências da globalização no mundo atual. Então é importante que você tenha um caderno, caneta, lápis e borracha para que você faça anotações sobre esses conteúdos que estarão sendo apresentados aqui e possa eventualmente anotar dúvidas que possam vir a surgir também durante a nossa aula. E como a gente já conheceu os objetivos, vamos refletir um pouquinho sobre o que você sabe a respeito de globalização. O que é globalização, como você imagina a globalização e ainda, você consegue identificar a influência da globalização no seu dia a dia? Você consegue sentir elementos da globalização no seu cotidiano? Você já se deparou com as marcas dos produtos que você usa, que você consome, com as informações às quais você tem acesso? Pensou um pouquinho sobre isso? Então, agora que você refletiu um pouquinho sobre isso, dá uma olhada aqui na tela, onde a gente vai definir globalização como sendo um processo que teria se iniciado ainda com as grandes navegações no século XV. E este processo representa uma integração econômica, cultural, social entre todos os cantos do nosso planeta. Então, quando a gente está falando em globalização, nós estamos falando numa interligação, numa conexão social, política e econômica entre diversos países do nosso planeta. E é nessa nova conjuntura global se sobressai o processo de globalização. Então a gente vai perceber essa conexão entre as diversas nações, essa necessidade da interdependência entre diferentes países, que é o que essa imagem mostra aqui para você. Ela mostra o mundo todo conectado e vários elementos sendo essenciais para essa interconexão. E aí a gente pode perceber alguns exemplos dentro do nosso cotidiano. Olha aqui na tela, encontrar uma loja de fast food americana em um país asiático, ou ainda assistir um filme produzido na Inglaterra em um cinema do Brasil, ou ainda uma marca de um determinado produto que você consome, sendo que esta marca não é uma marca genuinamente brasileira. Ou marcas das coisas que estão escritas nas suas roupas, impressões que você visualiza na língua inglesa e outras tantas situações presentes no cotidiano. Até mesmo quando você vai assistir no YouTube algum vídeo. Muitas vezes esses vídeos eles são produzidos no Brasil, porém quando eles são carregados na plataforma do YouTube, eles vão para um servidor, que é um grande computador que vai armazenar essas informações. E sabe aonde que fica esse computador? Esses computadores, na verdade, podem estar em diferentes partes do planeta. E quando você acessa um determinado conteúdo, você vai ser ligado a esse computador e aí o material que você está acessando vai ser enviado até você por meio da internet. Percebeu como a globalização é ampla e como ela está presente também no seu cotidiano? E isso tudo, olha aqui na tela, é fruto da globalização e só é possível graças ao avanço tecnológico dos transportes, meios de comunicação que possibilitam esses fluxos. Então, para que essas informações, para que esses produtos consigam chegar em diferentes partes do planeta, o avanço tecnológico é fundamental. E esse avanço tecnológico nós podemos citar como exemplo a evolução do sistema de transportes, o avanço tecnológico no que diz respeito aos sistemas de telecomunicações, a expansão da malha aérea. O que é essa malha aérea? São as rotas pelas quais os aviões vão se deslocar e vão poder levar pessoas ou determinados tipos de produtos. E também as rotas marítimas, onde produtos podem ser transportados a um custo bastante baixo entre diferentes partes do nosso planeta. E aqui, agora que a gente falou sobre tudo isso, olha o que aparece na tela para você. Nosso quiz. Nossa questão ali, sobre a economia globalizada, é correto afirmar que, olha lá, letra A, homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre países. Letra B, integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Ou letra C,
quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos existentes em todo o planeta. Eu quero que você pense com calma, letra A, letra B ou letra C, vai lá! Muito bem, qual alternativa você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Vamos acompanhar agora na tela a resposta para você, ó. Letra B, integrou economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Então, quando a gente fala na economia globalizada, são essas as características. E algumas palavras aqui, ó, xenofobia é a aversão a estrangeiros. Então, quase anulou a xenofobia. Não, nós ainda encontramos nações que apresentam a xenofobia ainda bastante presente, uma aversão muito grande a estrangeiros. E agora a gente vai falar das 4 fases do processo de globalização. Nós vamos perceber como a globalização ela evoluiu ao longo da história da nossa civilização. E para isso, eu trago para você aqui na tela a primeira fase, ó, que foi marcada pelas grandes navegações, que foi do século XV ao século XVI. E esse período das grandes navegações consistia na busca de metais preciosos e produtos exóticos para a Europa. Se a gente pensar um pouquinho no papel de Portugal e Espanha nesse processo, portugueses e espanhóis navegavam pelo mundo em busca de produtos, de mercadorias que não existiam no território europeu. Para isso, eles carregavam as suas embarcações com produtos que existiam em grande quantidade nesse continente, ali na Europa, e levavam isso para outras partes do planeta. Iam realizando trocas comerciais, realizavam as trocas diretas entre as mercadorias durante as suas viagens de ida até a Ásia e retorno, e ainda trocavam essas mercadorias por metais preciosos. Então, havia uma intensa relação comercial, da onde a gente pode destacar esses 2 países, Portugal e Espanha. E houve, como consequência, avanço das técnicas de navegação e ampliações das migrações e da circulação de produtos. E quando a gente fala nessas novas técnicas de navegação, a gente tem que dar uma ênfase para a cartografia, pois foi o período onde a cartografia evoluiu significativamente. Cada uma das embarcações dispunha de um cartógrafo que era responsável por representar as áreas navegadas. Então, ao longo desse período, os mapas foram sendo muito aprimorados. Nós vamos também perceber que, após essa primeira etapa das grandes navegações, nós tivemos uma segunda fase, que é aquela que você vê na tela agora, ó, marcada ali pela segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial. A expansão e a dominação política, econômica e militar europeia sobre a África e a Ásia, o imperialismo, aonde o continente africano foi dividido, todo ele, de acordo com interesses dos países europeus, que se apossaram desse território e o dividiram de acordo com os seus critérios. Isso causou uma série de problemas para a sociedade dos diversos países africanos, pois muitas vezes povos que eram inimigos foram postos dentro de um mesmo país e com a saída dos colonizadores desse período acabaram resultando em uma série de conflitos que perduram até a atualidade. De uma outra forma que nós também podemos perceber os remanescentes do imperialismo é quando observamos o mapa do continente africano, aonde os limites entre a maior parte dos países dão-se em linhas retas, pois
estas divisas, estes limites dos países, foram estabelecidos pelos países europeus medindo territórios. Então foram feitos com base em levantamentos cartográficos, sem respeitar características locais. As inovações de técnicas aplicadas à indústria, aos transportes e às comunicações marcam também a segunda fase dessa segunda etapa do processo de globalização. A gente percebe que máquina a vapor, saída de máquina a vapor, o motor a combustão interna, avanços tecnológicos, difusão da eletricidade, tudo isso fez com que houvesse um avanço tecnológico bastante grande, uma melhora no processo de comunicação, uma melhora também no processo de deslocamento entre diferentes partes do planeta e ainda uma maior eficiência nos processos produtivos. Já a terceira fase da globalização, que você está vendo aqui na tela, nessa fase a globalização ela continuou a expandir-se em grande parte graças aos avanços tecnológicos da informática, nas telecomunicações e nos transportes. Então, nesse momento, a gente percebe que houve um avanço no sistema de telecomunicações. Com a popularização do telefone, com a corrida espacial, com o fato de serem lançados uma grande quantidade de satélites para orbitarem o nosso planeta, tudo isso possibilitou uma melhora no sistema de comunicação. E essa melhora no sistema de comunicação é perceptível no sistema financeiro, pois atualmente Bolsa de Valores ela opera em diferentes partes do mundo e essas informações elas circulam por meio dessas redes de telecomunicações. Este apenas sendo um exemplo do sistema dessa terceira etapa, mas a gente percebe a popularização dos computadores, nós percebemos um avanço no sistema de informática também, que faz com que os processos sejam cada vez mais eficientes. E agora a quarta fase, a quarta etapa do processo de globalização, ela é a última década do século XX, que é a expansão do sistema capitalista, um avanço maior ainda nos sistemas tecnológicos e mudanças na produção e na circulação de mercadorias e transportes, e uma difusão de bens culturais e artigos de consumo. Então, neste momento é que nós percebemos uma mundialização dos produtos, aonde percebe-se marcas, percebem-se produtos de forma uniforme espalhados pelo planeta. E isso fica muito claro quando a gente fala em redes de fast food. Independente da marca da rede de fast food, elas estão presentes no território brasileiro, estão presentes no território estadunidense, estão presentes em diferentes países do continente asiático, comercializando seus produtos que apresentam uma mesma característica. Então, se você for a uma rede de fast food X e pedir um determinado sanduíche, um determinado prato, se você for a essa mesma rede em outra parte do planeta, você irá encontrar com grande possibilidade o mesmo prato, que apresenta as mesmas características. Então, isso tudo em função deste processo de difusão cultural. E agora que a gente já falou um pouquinho de difusão cultural, falamos das 4 etapas do processo de globalização, quiz na tela para você. Para alguns autores, a globalização não é nova, nem novidade. Ela é apenas mais um estágio do capitalismo. Então, sobre a globalização, assinale a alternativa correta. Letra A. A primeira fase se caracterizou pela expansão em grande parte dos avanços tecnológicos. Letra B. A quarta fase se caracterizou pela expansão do capitalismo. Ou letra C. A segunda fase foi marcada pelas navegações. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá!
Muito bem. Qual alternativa você indicou? A, B ou C? Olha na tela a resposta para você, ó. A quarta fase se caracterizou pela expansão do sistema capitalista. Sistema esse cujo principal objetivo é o acúmulo de capital, o acúmulo de riquezas e geração de lucro para quem está operando ele. Agora a gente vai falar um pouquinho das consequências desse processo de globalização. Para isso eu digo para você que a globalização se manifesta nos mais diversos campos da sociedade, seja cultural, no espaço geográfico, na educação, na política, nos direitos humanos, enfim, nas mais diversas áreas da nossa vida. E aí a gente percebe que o principal problema da globalização está relacionado à desigualdade. Observa a imagem que aparece do lado direito da sua tela, aonde nessa imagem do lado direito você consegue perceber um condomínio de luxo, com quadras de tênis, piscina, um prédio assim com sacadas, aonde essas sacadas também dispõem de uma pequena piscina. Então nós temos ali uma área bastante abastada economicamente. E aí você observa que existe um muro desse condomínio. E aí do outro lado da imagem você observa uma comunidade onde as casas foram construídas de forma bastante precária, que não dispõe de um planejamento urbano, aonde essas pessoas muitas vezes é bem provável que sejam privadas de serviços públicos essenciais como água tratada, rede de esgoto, sistema de coleta de resíduos. Então a gente percebe uma discrepância. Quando eu falo nessa discrepância, eu estou falando dessa desigualdade, desse abismo social entre um lado e o outro lado. Nesse sistema capitalista global, nós vamos perceber uma parcela da sociedade dispondo de uma grande quantidade de recursos, sendo ela muito abastada, e uma outra parcela da sociedade à margem desse sistema capitalista global, não tendo acesso a todos esses produtos, esses itens da globalização, pois não dispõe de recurso financeiro, não dispõe de capital. E isso, quando a gente faz a análise dessa imagem aqui, ó, isso fica muito evidente, ó. E quando a gente vê esse texto que está sendo aqui, ó, ele fala dessa desigualdade. O poder e a renda encontram-se em maior parte concentrado nas mãos de uma minoria. Então nós temos uma parcela muito pequena da população que concentra uma grande quantidade de riquezas, de recursos, de capitais. Culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são difundidos sob uma ideologia dominante. Então a gente vive dentro de um planeta que difunde uma cultura de massa, onde os aspectos locais, os aspectos regionais, eles acabam desaparecendo. Nós passamos a incorporar no nosso cotidiano coisas, nós passamos a incorporar hábitos que não estão diretamente relacionados à nossa cultura. E isso a gente percebe uma ideologia dominante. Assim, os centros de poder exercem um controle ou maior influência sobre as regiões econômicas menos favorecidas. Então, aqueles que dispõem de maior capital, que dispõem de maior poder, vão influenciar as áreas que dispõem de menor poder. E os avanços proporcionados pela evolução dos meios tecnológicos, a maior difusão de conhecimento, fazem circular de forma mais rápida e eficiente conhecimentos científicos e troca de experiências. Isto acelera e torna mais eficiente avanços na medicina, genética, biomedicina, física, química, entre outras áreas. O que isso tudo significa? Que existe uma possibilidade de cooperação quando a gente fala no desenvolvimento de novos medicamentos, na difusão desses medicamentos para a cura de determinadas doenças, ou ainda quando fala-se do processo de uma nova vacina para combater uma determinada patologia, uma determinada doença, ou reduzir ou amenizar os problemas relacionados a um determinado vírus. Tudo isso se torna possível de forma muito mais eficiente quando existe essa cooperação, essa possibilidade de troca. E dentro desse nosso mundo globalizado, isto é possível em função de todas as redes que permitem isso. E aqui, ó, para seguir competitivos, muitos países cortaram benefícios com consequências para a população. Isto mantém
e amplia a exclusão social, aumento da violência, vandalismo e xenofobia. Então a gente está falando justamente desse processo de separação, nesse abismo que vai se construindo entre os mais ricos e os mais pobres, aonde uma série de países acabam não conseguindo competir e para conseguirem uma condição de sobrevivência dentro desse cenário global, acabam colocando a população do seu país em uma situação de vulnerabilidade. E agora a gente vai para o nosso quiz. Acompanha na tela o quiz para você, ó. Analise as consequências da globalização e assinale a alternativa correta, ó. Letra A. Para seguir competitivos, muitos países aumentam os benefícios para a população. Letra B. Culturas, valores morais, princípios educacionais são difundidos sob uma ideologia dominante. Ou letra C, a principal característica da globalização é a igualdade social. A, B ou C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Resposta vai aparecer na tela para você, ó. Letra B. Culturas, valores morais e princípios educacionais são difundidos sob uma ideologia dominante. Então, nessa nossa aula, o que nós falamos? Nós falamos um pouquinho sobre a evolução do sistema de globalização, dessa organização do cenário global e também das consequências do processo de globalização para o mundo. Agradeço demais a você que acompanhou a nossa aula, um forte abraço e até a próxima!